O que eu vou falar hoje aqui foi dito por Paul Harvey em 1965. É bom refletirmos sobre o que ele disse. Se eu fosse o diabo, se eu fosse o diabo, se eu fosse o príncipe das trevas, eu envolveria o mundo inteiro na escuridão. Eu teria 1/3 dos seus bens imobiliários e 4/5 de sua população. Mas eu não ficaria feliz até que eu tivesse pegado a maçã mais madura no topo da árvore. Você. Então, eu me prepararia para assumir o controle dos Estados Unidos. Eu corromperia as igrejas primeiro. Eu começaria com uma campanha de sussurros. Com a sabedoria de uma serpente, eu sussurraria para você como sussurrava para Eva. Faça como quiser. Aos jovens, eu sussurraria que a Bíblia é um mito. Eu os convenceria de que o homem criou Deus, ao invés do contrário. Eu confiaria que o que é mal é bom e o que é bom é brega, ultrapassado. Para os mais velhos, eu ensinaria a orar como eu. Nosso Pai que fica em Washington. Depois, eu me organizaria, eu educaria os autores a fazerem literaturas sensacionais, tão incríveis que fariam todo o resto parecer monótono e desinteressante. Eu ameaçaria a TV com filmes mais sujos e vice-versa. Eu venderia narcóticos a quem eu pudesse, eu venderia álcool para as senhoras e senhores distintos e tranquilizaria o resto do mundo com pílulas. Se eu fosse o diabo, logo eu teria famílias brigando com famílias, igrejas brigando com igrejas e nações brigando com nações, até que um de cada vez seria consumido. Com promessas de popularidade, eu teria uma mídia hipnotizante alimentando as chamas. Se eu fosse o diabo, encorajaria as escolas a refinar os jovens intelectos, mas a negligenciar a disciplina de emoções, apenas deixá-las correr à solta, até que antes que você se desse conta, teria que ter cães farejadores de drogas e detectores de metais em cada porta de escola. Dentro de uma década, eu teria prisões lotadas, eu teria juízes promovendo pornografia. Logo, eu poderia expulsar Deus dos tribunais, depois das escolas e depois do Congresso. E em suas próprias igrejas, eu substituiria psicologia pela religião e idolatraria a ciência. Eu colocaria tentações em padres e pastores com meninos e meninas e dinheiro da igreja. Se eu fosse o diabo, eu faria do símbolo da Páscoa um ovo e do símbolo do Natal uma garrafa. Se eu fosse o diabo, tiraria daqueles que têm e daria àqueles que querem, até que eu tivesse matado o incentivo dos ambiciosos. E você pode apostar que eu conseguiria que estados inteiros promovessem o jogo como forma de ficar rico. Eu advertiria contra os extremos no trabalho duro, no patriotismo, na conduta moral. Eu convenceria os jovens de que o casamento é ultrapassado, que pegação é mais divertido, que o que você vê na TV é o jeito certo de ser. E assim, eu poderia despir você em público e poderia atraí-lo para a cama com doenças para as quais não há cura. Em outras palavras, se eu fosse o diabo, eu continuaria fazendo o que ele já está fazendo.